Olá! Hoje a gente vai falar sobre advocacia preventiva. Mas calma, antes de entrar nos detalhes do que é isso, vamos pensar num dilema que muita gente vive. Sabe, na hora de planejar o futuro financeiro da família, parece que só existem dois caminhos. Ou a gente entra em pânico e quer resolver tudo para ontem, ou a gente simplesmente trava e não faz nada. Nesta análise, a gente vai ver que existe um terceiro caminho, muito mais tranquilo. Pois é, essa é uma encruzilhada bem comum, né? De um lado tem aquela pressa, aquela afobação que leva a decisões que podem não ser as melhores. Do outro lado, a procrastinação, aquele famoso depois eu vejo, que vai adiando o cuidado com o futuro de quem a gente ama e com um patrimônio que deu tanto trabalho para construir. A verdade é que nenhum desses extremos realmente funciona. Então, qual é a saída dessa sinuca de bico? A resposta está aqui. Uma abordagem chamada advocacia preventiva. Pensa nela como um método, um passo a passo que tira a ansiedade da equação e coloca no lugar um processo claro, organizado e, o mais importante, eficaz. A ideia é evitar os problemas lá na frente, em vez de ter que apagar incêndios depois. Olha, é basicamente a diferença entre construir uma barragem antes da temporada de chuvas e tentar tirar água de dentro de casa com um balde depois que tudo já alagou. A advocacia preventiva é sobre ser proativo. É olhar para o horizonte, identificar os possíveis riscos e agir de forma inteligente para neutralizar eles antes que virem uma crise de verdade. Ok, mas como é que isso funciona na prática? A grande sacada dessa abordagem é que ela segue um processo muito bem definido. Então, vamos mergulhar agora nos 4 passos essenciais que pegam essa ideia e transformam ela num plano de ação concreto para qualquer família. Tá aqui o mapa do tesouro. São esses 4 pilares. Primeiro, identificar o problema real. Depois, um diagnóstico preciso. Em seguida, criar um plano de ação detalhado. E só então, no final, implementar a solução. A ordem aqui, gente, é tudo. Pular uma etapa é a receita certinha para o desastre que a gente está justamente tentando evitar. Vamos começar pelo primeiro passo, que talvez seja o mais importante de todos. Já parou para pensar quanta energia a gente gasta resolvendo o problema errado? É um desperdício enorme. A gente precisa mirar no alvo certo. E tem uma história clássica que ilustra isso de um jeito perfeito. Lá na época da corrida espacial, apareceu um problemão. Como é que os astronautas iam fazer anotações lá no espaço em gravidade zero se as canetas normais simplesmente não funcionavam? O jeito como cada lado resolveu essa questão mostra exatamente a importância de definir o problema do jeito certo. E a solução é genial, né? Enquanto um lado investiu uma fortuna, milhões, para criar uma caneta super tecnológica, o outro lado usou um lápis. Simples assim. O problema não era como fazer uma caneta funcionar no espaço. O problema era como escrever no espaço. Entender a pergunta certa levou à solução mais simples, barata e eficaz. Agora, trazendo essa lógica aqui para a nossa realidade, para o planejamento familiar, o grande problema que precisa ser resolvido, o escrever no espaço das famílias, é o processo de inventário. Para quem tem bens e herdeiros, o inventário é um problema futuro praticamente garantido. É um processo caro, demorado e que causa um desgaste emocional gigantesco. É exatamente isso que a advocacia preventiva quer evitar. E quando a gente fala em custo, não é pouca coisa não. O inventário pode comer até 40% do valor de todo o patrimônio de uma família. 40%. Isso só em custos, taxas, impostos, sem nem colocar na conta o potencial de brigas e conflitos familiares, que podem rachar relacionamentos para sempre. Certo? Vamos agora para o segundo passo. Depois de identificar o problema principal, o inventário, a gente entra na fase de diagnóstico. É nesse momento que um profissional qualificado vai sentar e, principalmente, ouvir. Ouvir para entender a realidade única daquela família. Os bens, os sonhos, as preocupações. Cada detalhe conta. Esse slide traz um alerta fundamental da fonte. Cuidado com o profissional que dá um preço por um serviço que ele ainda não conhece. Essa pressa para saber o preço final, antes de ter um diagnóstico completo, é um baita sinal de perigo. Não dá para ignorar. Pedir um preço sem diagnóstico geralmente leva a duas situações bem ruins. Ou o valor vai ser super alto porque o profissional precisa se proteger de problemas que ele nem sabe se existem, ou, o que é pior ainda, o valor vai ser baixo demais. E aí o profissional simplesmente não vai conseguir entregar o que prometeu, porque o trabalho era muito maior do que ele imaginava. É um tiro no pé, de qualquer jeito. Para essa lógica ficar ainda mais clara, vamos usar umas analogias do nosso dia a dia. Elas mostram como esse processo de 4 passos não é nenhum bicho de 7 cabeças jurídico, não.
É puro bom senso sendo aplicado ao planejamento de uma família. Pensa comigo, se alguém sente uma dor que não sabe de onde vem, essa pessoa liga para o hospital e pergunta: "Oi, tudo bem? Quanto custa uma cirurgia?" Assim, do nada? Claro que não. Primeiro vem a consulta, os exames, o diagnóstico. Só depois de entender o que está acontecendo é que se conversa sobre o tratamento e os custos. É o caminho lógico, né? E aqui está o ponto central. Por que tratar a saúde financeira e jurídica da família com menos cuidado do que a gente trata a nossa saúde física? O patrimônio, o futuro da família, merece exatamente essa mesma atenção, esse mesmo cuidado no diagnóstico antes de qualquer decisão ser tomada. Vamos para outra analogia. Imagina construir a casa dos sonhos. Alguém em sã consciência começaria a comprar cimento, tijolo, contratar pedreiro, sem ter uma planta de um arquiteto? Sem um projeto detalhado? Seria a receita para o caos total, né? Então, o passo 3, o plano de ação, é exatamente isso. Ele é a planta baixa do planejamento da família. É um projeto feito sob medida, detalhado, que vai dizer o que vai ser feito, como vai ser feito e quanto vai custar cada etapa. É o mapa que guia toda a construção desse futuro seguro. E com isso a gente chega no coração de todo esse processo. O objetivo final não é só ter um plano qualquer guardado na gaveta. É garantir que a família tenha todo o conhecimento na mão para tomar a melhor decisão possível para o seu próprio futuro, com total segurança, com clareza, sem achismos. Olhando para esse caminho, fica claro, né? Seguir esses passos transforma aquela ansiedade do começo em confiança. Garante que a solução é feita sob medida. Dá transparência total sobre os custos e os próximos passos. E, o mais importante de tudo, devolve o poder da decisão para quem mais importa: a família. A escolha final é baseada em fatos, em conhecimento e não em suposições ou no medo do desconhecido. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O planejamento que uma família tem, ou que está pensando em ter, ele está sendo construído em cima de um palpite, de uma suposição, ou ele está sendo erguido sobre uma base sólida, uma planta bem desenhada que leva tudo em consideração? A segurança do futuro da família depende, e muito, dessa resposta.